E para a gente encerrar esse assunto de Copa do Mundo, vou passar a bola para o Vitor. Vitor, alguma novidade tática, alguma coisa que tenha te feito prestar mais atenção, alguma coisa, fala, pô, isso aqui é legal, é novidade, um pouco da Argentina jogar sem ponta, tentar trabalhar a jogada pelo meio, mas alguma coisa mais substancial que você tenha observado, né, nessa Copa do Mundo? Então, Kika, eu esperava que essa Copa tivesse mais gols de transição, que fosse um jogo mais de contra-ataque, de campo aberto, como se joga hoje na Europa, como se joga no Bayern, no PSG, os melhores times para o Barcelona têm investido muito no jogo de transição, e eu achava que isso seria o que ia imperar na Copa do Mundo, e não, né? Os times de transição foram derrubados pela posse de bola. O Brasil era um time de transição, as chances do time ser campeão eram na transição, e perdeu para um time que optou ficar com a bola. A França é um time que praticamente é treinada pelo Luiz Henrique, sendo que são só alguns jogadores que jogam lá remotamente, né? Ele treina pelo telefone, igual o Oswaldo de Oliveira treinava, né, na época do Valdemar, porque o Deschamps ele praticamente deixa o jogo intuitivo acontecer, trabalho dele muito facilitado pelos talentos que teve. Deschamps não é um bom técnico, me parece muito claro isso. Aqueles espaços que a Inglaterra achou no primeiro tempo da partida contra a França, no terceiro lugar, eles sempre tiveram ali. A diferença é que os caras, sem a mesma vontade, sem o mesmo tesão de ir para o jogo e de correr para frente, pressionar todo mundo igual um monte de maluco, que é o que eles fazem, os espaços apareceram. Quando a vontade de dar algo a mais acaba, os espaços que estão ali o tempo inteiro aparecem, né? Então, eu achava que a posse de bola teria menos espaço, e eu acho que uma impressão final que essa Copa dá, a Copa dos protagonistas, dos vários protagonistas fazendo gol, é muito a Copa da marcação individual, e que eu acho que é uma moda que não deu tão certo assim, sabe? É muita marcação individual, é muito espaço para homens que têm muita qualidade. Eu conversei até com o Zico, um dia que eu fui gravar com ele, eu falei, pô, Copa dos protagonistas, ele falou, pô, muito espaço, né? Muito espaço, pô, Mbappé tá livre o tempo inteiro, Messi tá livre o tempo inteiro. Cara, na minha época não existia isso não, era dois, pô. Tinha sempre o da sobra, agora não tem mais sobra, todo mundo elimina a sobra. O protagonista aparece. E eu acho que isso é um pouco... Isso funcionar em clubes até a página 2, porque teve o 5-4, Bayern e PSG, que para mim é exemplo de futebol mal jogado. Jogo emocionante de futebol mal jogado. E esse 6-4 foi uma porcaria, pô. Foi uma várzea. Quem gosta, maravilha, pô. Eu dou mau valor em quem gosta. Eu não gosto, pô. Perfeito para os Estados Unidos, né? Eles devem ter adorado, né? Acharam melhor que a final. É isso, é intervalo de meia hora e terceiro e quarto com 10 gols. Porra, cacete, deve ter achado que o terceiro e quarto foi melhor do que a final. Só porque a final foi 1-0. Mas o que eu acho é isso, assim, eu acho que passa algumas mensagens. Que a marcação individual, sem muito treino, sem muita repetição, por seleções que se reúnem ali, e essa Copa até foi boa nesse aspecto de tempo para treinar, ela não adianta, cara, nesse futebol, e que talvez esse fato de todo mundo estar jogando em campo aberto, todo mundo estar jogando em transição, talvez seja uma tendência um pouco menor do que eu e outros colegas aí de análise tática achavam que era. Falando nisso, deixa eu pegar esse gancho e aí fazer uma pergunta rápida para a gente depois passar a falar sobre o Flamengo, sobre o Ancelotti. Mauro, eu acho que foi você que disse, né, comentando sobre o Ancelotti, que não bastava elogiar o cara, né, pelo currículo. Tem que elogiar pelo que ele fez em campo, e que ele fez em campo não foi bom, né? Desculpa as palavras talvez diferentes, porque eu não tenho aqui a citação precisa, mas eu acho que o contexto é esse mesmo. Qual é a razão de manter esse cara até 2030, que disse que o novo ciclo começaria depois do jogo na Noruega, se na verdade o que a gente viu foi muito ruim? Faz sentido? Qual é o sentido de mantê-lo até 2030? Acreditar numa melhora, acreditar que ele vai fazer o que não fez, que ele vai peitar, por exemplo, convocações de atletas? Qual é o sentido de uma renovação até 2030? Acho que nada faz sentido na CBF, né? O diretor de seleção da CBF é o Rodrigo Caetano.
O Caetano sempre foi um dirigente de contratação de jogador, não é isso? Sim. Vai contratar Não alguém. vai discutir tecnicamente nada. Vai discutir tecnicamente? Não me parece o perfil, nunca vi, assim, posso até me surpreender, ele pode, né, se revelar um profundo conhecedor. Então, eles contratam um técnico, colocam lá e o cara vai e faz o dele, ninguém discute. Não existe um plano. Quando eu falo, por exemplo, do caso da Espanha, não é que o Brasil tem que copiar a Espanha. Acho que o Brasil não pode ter como filosofia de jogo, como proposta prioritária, 1, 2 e 3, jogar sem a bola. Isso é uma questão que é como eu penso. Porque é o futebol brasileiro. Jogador brasileiro é bom. Você pega a maioria das seleções do mundo, o material humano de jogador brasileiro é melhor do que a maioria. Ah, não temos laterais. Talhafico e o Danilo têm mais ou menos a mesma idade. O Molina é muito melhor que o Douglas Santos, ou o Montiel, Não, assim, não é. muito melhores. Né? Chegaram na final da Copa. E o Douglas Santos fez uma grande Copa, hein? O Douglas Santos fez uma grande Copa. O problema não é esse. O problema é que você pode ter algumas posições, certas carências, mas no time bem estruturado, os caras vão compor e vão dar conta. E a coisa vai funcionar. O time tem que ser bem treinado. A proposta do jogo não pode ser dar a bola para o adversário. Isso é o Brasil. Se você joga contra a Espanha se impõe e fica com a bola, cara, eu não consegui. Eles são melhores do que eu disso aí, eu vou mudar aqui, minha estratégia é outra. Ok. Mas o Brasil voluntariamente jogou dessa maneira. Achei isso tudo muito pobre. E assim, o cara tá vindo treinar o Brasil, ele é italiano, trabalhou lá na Europa, em vários países, ele conhece o futebol brasileiro, acho que ele tem uma ideia. E ninguém falou para ele, mas como foi feita essa contratação? Acho que a questão que tem discutido não é a continuidade, é a contratação. Edinaldo, pensando num técnico da primeira prateleira, que foi uma intenção muito boa dele, uma ideia boa, pensou grande. Não dá para criticar. O cara pensou em trazer um dos melhores, considerado um dos melhores técnicos do mundo. Você está errado. Aí, na época, eu sempre achei a ideia boa. As pessoas, não, mas você acha que o Ancelotti vai querer treinar a seleção? Gente, ele não vai trabalhar pela CBF, ele vai trabalhar pela seleção brasileira. A seleção brasileira tem um prestígio. Pô, a camisa do Brasil, os títulos, a história, os jogadores que passaram por ela, tem um prestígio. Aí o Edinaldo faz um contrato, ele tem um contrato em vigor, e quando o contrato termina, o Edinaldo está afastado do poder. E aí ele recebe uma proposta do Real Madrid e renova. Ele tenha pensado no Brasil, no momento da seleção, ele pode ter pensado, cara, o cara que ia me contratar não está mais lá, então vou renovar aqui o Real Madrid, vai só o Real Madrid, vou ficar mais um tempo. Aí passa um tempo, o Edinaldo volta e sai e entra um outro presidente que ninguém sabia quem era, assume e coincide de ele ser liberado do Real Madrid. O que eles fazem? A contrato é esse aí que já tá engatilhado. Foi o que eles fizeram. Houve alguma discussão. Vem cá, vamos discutir. Qual é o perfil do Carlo Ancelotti? É isso que nós queremos? Como é que foram os últimos trabalhos dele? Nós achamos isso bom? Ou achamos que isso aí não é o bastante? Não houve essa discussão. Claro que não houve. Eles foram lá e contrataram o cara. Atrás do Ancelotti. Como foi assim? Traz o Diniz, traz o Tite, traz o Dorival, traz o fulano. Tudo assim. E aí, a forma como o Brasil joga depende só do técnico. Eu acho que não pode ser só do técnico. Tem que haver uma ideia. Queremos jogar como? Mas essas pessoas não me parecem capacitadas para ter esse tipo de conversa. Então, entrega ao técnico e adeus. E vê o que acontece. Sempre assim. Não vai para lugar nenhum.